Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Luiz Fernando que vos fala e hoje falaremos do episódio 9 de Vinland Saga. Neste episódio vemos o desfecho daquela briga, né, em relação ali ao Thorfinn e o Einar, onde a plantação deles foi destruída por aqueles vagabundos. O anime começa ali com o Thorfinn naquele sonho. Lembra que no episódio anterior o Thorfinn tinha levado um soco tão grande que ele desmaiou, né, e ficou vendo seu pai e aí começou a cair num precipício. Nesse episódio já começa com o Thorfinn em um local, em um campo aberto, e ele pensa que aquilo que ele viveu, todas as mortes, enfim, guerras, tudo, não passava de um pesadelo. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, esse detalhe aqui me chama a atenção porque define muito bem essa temporada do Vinland Saga que é apresentar pra nós, que é basicamente o arco de redenção ou redescobrimento do Thorfinn. O que ele queria? No meio de toda essa vingança que ele buscou na primeira temporada, aqui a vontade dele é de nunca ter feito isso. Dá pra ver que essa cena dele achar que é um pesadelo, nada que mais é uma fuga pra ele mesmo. Trouxe pra ele paz. Que bom que eu não precisei fazer isso, nada demais, eu tô em casa, tô aqui com meu pai. Mas obviamente não era a realidade. E voltamos lá para aquela cena final do episódio anterior. Se você ainda não viu, vou deixar na descrição desse vídeo para você ver o nosso review, fechou? Tá ali o Einar ainda segurando as pontas. O Thorfinn tá desmaiado. E aqui, meus amigos, tem aquela famosa cena típica de Dragon Ball, quando o Goku dá o soco no Vegeta, o Vegeta dá o soco na cara do Goku, sabe? Aquela cena golpeando ao mesmo tempo. Então, acontece isso o Einar com um servo. Enfim, cara, muito massa essas referências, viu? Aí o servo fala, que cara persistente. O que é interessante aqui é aquele negócio, pelo menos pra mim, né? Eu sou muito de referência, sabe? Então eu vejo muito aquela cena do Capitão América. Eu posso fazer isso o dia todo, sabe? Posso fazer isso o dia todo. Mas pra mim, me dá essa sensação. Tipo assim, o Einar queria defender a plantação dele. Ele já tava de saco cheio desses caras, esses folgados, atrapalhando a vida deles, a liberdade que eles tanto buscam, né? Enfim, então o Einar fala, será se somos mesmo inferiores a vocês? Então o servo pegou aquele que o Thorfinn nocauteou ele, sabe? E deixou a mandíbula dele quebrada. E fala o seguinte, ó, pra uns escravos ter feito o que vocês fizeram, a punição vai ser severa. Então eles retiram e vão embora. E aqui, é interessante, é o Einar. Finalmente, vencemos, tal, ficou feliz. E meus amigos, volta lá pro sonho do Thorfinn. E aqui nesse sonho dele, ele tá lá de boa, tudo. E aí ele vê o pai dele vindo. E ele vai em direção a ele correndo, todo feliz, né? E aqui já mostra o Thor com um olhar mais sério, com aquela cena mais escurecida, tudo. Com aquele olhar mais tenso. Você vê que tem alguma coisa de errado, né? E ele fala pro Thorfinn, tô sentindo cheiro de sangue. Quem que você matou? Aí o Thorfinn olha, respinga sangue no rosto dele. E quando ele olha, meus amigos do céu, que cena pesada. Ele tá com a adaga do seu pai enfincada no pescoço de uma criança. E a criança é o Einar. E aqui, meus amigos, é aquela mesma cena do episódio anterior. Lembra que ele tava na casa, aquele pesadelo? E o Thorfinn desesperado tentando parar o eu dele, o passado, aquele eu vingativo. Pois bem, volta pra essa cena. E aí essa criança cai, o Thorfinn segurando os braços. E quando vira o rosto, já é o Einar adulto, meus amigos. Então aqui, essa cena pra mim é o seguinte, reflete novamente o sentimento de culpa do Thorfinn. É porque depois daquele relato que o Einar passou por ele sobre as famílias, as pessoas que morreram, as pessoas do vilarejo do Einar que foram dizimadas, porque o Thorfinn trabalhava com Askeladd, que o Askeladd era dos dinamarqueses. Então, o que eu vejo nessa cena? Como o Thorfinn dizimou várias famílias, ao ouvir aquele relato do Einar, ele imagina a mesma situação. Quantas famílias iguais à do Einar eu destruí? E meus amigos, mostra o pai do Thorfinn com aquele uniforme dos Jormvikings. E aqui, meus amigos, é a mesma situação. Eu vejo, tá, isso aqui é uma opinião minha. Eu vejo dessa maneira, que o pai do Thorfinn também carrega o mesmo peso, o mesmo sentimento de culpa. Os pecados, né? Que é assim que eu vejo essa imagem das mãos puxando eles. Que é exatamente essa imagem que acontece. As mãos saem da terra e puxam os pés, o braço, enfim, do Thorfinn. E faz a mesma coisa com o pai do Thorfinn, o Thorin. E aqui, o chão se abre e o Thorfinn cai. Que cena desesperadora, ele gritando. E aqui, eu preciso fazer esse comentário. Como o dublador, que é legendado, né? O dublador original em japonês, como ele tá se esforçando aqui, rapaz, é o grito agonizante, viu? Ele grita desesperado mesmo. A atuação aqui pra esse dublador japonês é muito bom, velho. É muito bom mesmo. Então, quando ele tá caindo, ele consegue segurar nas pedras e ele olha pra baixo. E nisso, vários soldados mortos
se degladiando, mutilando, matando e rindo, feliz por aquilo. E é uma cena até perturbadora, de certa forma, porque demonstra a que ponto chega a barbaridade deles pela luta. E o interessante aqui é a reação do Thorfinn. Ele olha e fala, isso aqui é Valhalla? Então ele vê um maluco arrastando um corpo com a cabeça na mão, meio que feliz, truculento lá, faz Bjorn. E o Bjorn olha diretamente pro Thorfinn. E o Thorfinn escuta alguém rindo, aquela risada, aquela gargalhada, rapaz, sentado, tomando hidromel, meus amigos. Askeladd. Então, meus amigos, o Askeladd começa explicando pro Thorfinn que aquele local não é Valhalla. Aquele local é basicamente onde ficam os guerreiros que têm vontade ainda de guerra, de luta, porque o Valhalla é um outro lugar bem melhor do que aquele local onde eles estão. E ele explica também que o Thorfinn só conseguiu sair daquele local porque ele ficou vazio, ou seja, aquele desejo de luta, de batalha, no Thorfinn se esvaziou. E enquanto ele está tendo esse diálogo, começa a se empilhar vários desses soldados que estão nesse local para tentar alcançar o Thorfinn, que está lá na parte superior, né, se segurando para não cair. Então Askeladd pergunta, você não reconhece essas pessoas? O som, o ódio que essas pessoas têm? O Thorfinn não. Essas pessoas são as que você matou. Rapaz, começa a mostrar vários. E desses que mostra, tem um que tá até chorando, defunto, chorando e olhando pro Thorfinn. E o Thorfinn começa a entrar em desespero ao ver isso. Um morto, chorando. Thorfinn começa ali a se debater. E então o Askeladd se sente responsável, porque por culpa dele, né, o Thorfinn tá naquele local. Então ele desce daquele morro onde ele tava e começa a ganhar tempo pro Thorfinn. Fala, vaza daqui, vou ganhar tempo pra você conseguir sair desse local. Então, meus amigos, nessa cena, o Askeladd fala uma frase muito interessante. Diz o seguinte, vai, Thorfinn, e se torne de verdade um guerreiro. Esse é o seu legado. Suba isso aí e vença. Ele tem que escalar novamente para poder sair desse local, desse buraco que ele tá. E ele consegue, vai, muita luta. E a unha dele tem até esse detalhe, que a unha dele tá toda destruída, tudo. Quando ele sai desse buraco, ele acorda. Quando ele acorda, tá até nevando e tá tudo, né, machucado. Que ele acordou do sonho. E ele vê o Einar, meus amigos, que é aquela cena que ele tinha vencido aquela luta. Pois bem, ele desmaiou. Então o Thor vai lá, coloca ele nos ombros e vai carregando ele e tudo. E o Einar começa falando o seguinte, nossa, estamos ferrados, né? Perdemos nosso trigo, nossa colheita. Brigamos, vamos ser punidos. Mas Thorfinn, aquele seu soco foi demais. E então nesse momento, meus amigos, mostra o Einar impactado ao ver o Thorfinn chorando. E o Thorfinn começa falando da seguinte maneira, eu só fiz mal para as pessoas que sequer eu sabia o nome, semelhante à sua família, que não tinha nada contra mim, e ainda assim eu fiz mal para elas. Hoje eu agredi uma pessoa e por isso hoje eu falo que eu não vou fazer mais isso, vou colocar um fim nisso. E aqui, meus amigos, essa cena aqui, além de ser uma cena realmente de redenção pro Thorfinn, além de estar realmente chorando, é uma cena realmente muito bem construída pro personagem. Você vê que é genuíno isso aqui, nessa cena. Mostra também o real significado que o pai do Thorfinn falava pra ele. Isso é tão demonstrado pelo anime que mostra o pai do Thorfinn olhando pra ele e virando de costas. Ou seja, agora, meu filho, você entendeu. Você consegue receber essa informação ao ver essa cena, deixando claro que o Thorfinn agora entendeu que o real significado da vida, a verdadeira luta é outra e não essa. Ou seja, você não tem nenhum inimigo, Thorfinn. Então, ele segue. E cara, aqui vai pro julgamento. Rapaz, o Pather fez de tudo, todo sujo, cavou até achar algo que realmente incriminasse aqueles servos e achou. Então o Ketil mostra esse item que foi a prova cabal para incriminar eles, a prova que realmente demonstra que foram os servos que fez isso. E ele fala o seguinte, como os servos destruíram a colheita do Einar e do Thorfinn, e o Thorfinn bateram neles, não haverá punição. Será dito que um javali estragou a plantação do Einar e do Thorfinn e não será punido o Thorfinn nem o Einar, por causa da briga que eles tiveram com os servos. Então, um final feliz e mostra novamente o Thorfinn de cabeça erguida, trabalhando, o Thorfinn e o Einar de novo, do zero, plantando, e tá lá o Sverker falando, calma, vocês estão com muita força, vocês vão cansar muito rápido, deixa só o peso da enxada, mas eles estão lá, firme e forte. E aqui, meus amigos, finaliza a cena com o Thorfinn lá, focado, uma nova pessoa, com uma nova perspectiva, literalmente uma nova filosofia de vida. E aqui é um arco muito interessante, meus amigos, é um grande desfecho para essa situação que o Thorfinn vivia, um conflito interno que nesse episódio trouxe para ele um renovo, uma nova mudança, ou seja, uma nova perspectiva de vida. E aqui se encerra esse episódio. E meus amigos, vocês também conseguiram ver da maneira que eu vi esse episódio, eu vi muito mais filosófico, um pouco mais até poético, digamos assim, esse episódio, porque é um arco de mudança, de crescimento e desenvolvimento pro próprio personagem, que é o Thorfinn. Se vocês viram da minha forma também, deixa nos comentários, quero ver a opinião de vocês. Esse episódio foi muito bom. Gostaram desse vídeo? Quer mais vídeo como esse? Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Aí, sejam todos muito bem-vindos. Luiz Fernando que vos fala, Sarcófago Geek na área. Fui!